Fala aí galera, sejam bem-vindos ao Arquivos Nerd, a sua principal fonte de conteúdo nerd no YouTube. E bem galera, em toda a última década e alguns anos mais recentes, nós pudemos acompanhar todo o grande boom do gênero de super-heróis, a grande era de ouro desse gênero, com a Marvel dominando todo esse mercado e vários outros estúdios tentando alcançar o mesmo sucesso que eles, e com isso nós tínhamos filmes aos montes, séries também. Mas eram produções, assim, que numa balança, quando você coloca numa balança, a grande maioria apresentava uma qualidade bem boa, eram filmes divertidos e interessantes, e que realmente agradavam a grande massa, agradavam ao público geral e à crítica também. Porém, nos últimos 2 anos, nós temos visto o que podemos dizer que seria o grande declínio desse gênero. Podemos dizer que seria a crise do gênero de super-heróis. A Marvel e a DC, por exemplo, lançaram 8 produções esse ano. A DC ainda vai lançar mais uma, né? Aquaman sai mês que vem. Vamos ver no que vai dar isso daí. Dessas 8 produções, apenas 3 se sobressaíram ao resto, conseguindo ter um sucesso de crítica e de público, sendo elas Guardiões da Galáxia 3, Homem-Aranha através do Aranhaverso e a segunda temporada de Loki. E ainda assim, a segunda temporada de Loki ainda teve uns problemas ali para alcançar um pouco o público ali no seu início. Melhorou depois, mas passou por uns perrengues ainda, mesmo sendo uma temporada de ótima qualidade. E agora, né, vendo todo esse cenário complicado, onde é mais comum ter filmes ruins de super-herói do que filmes bons, é mais comum ter séries ruins de super-herói do que ter séries boas de super-herói, a situação tá bem mais complicada. Então, tendo isso em mente, eu decidi fazer esse vídeo, onde eu vou apresentar, né, na minha opinião, o que eu acho que são os grandes problemas, e Marvel e DC, né, principalmente, tem apresentado, que tem fadigado o público, que tem causado declínio desse gênero, e passar algumas ideias, alguns pensamentos de coisas que poderiam ser feitas nesses filmes, nessas produções, nessas séries, de que poderiam trazer talvez uma revitalização do gênero. Dito isso, então, bora pro vídeo. Primeiramente, falemos então da Marvel. Eu acho que o primeiro problema, assim, que eu vejo no estúdio, nos filmes do estúdio e séries também, né, é que são produções muito repetitivas, muito enlatadas, por assim dizer, que estão sempre se mantendo em um jeito de contar histórias de super-heróis muito batida, muito genérica e que, sinceramente, o público tá, na sua maioria, pelo menos, né, eu acho, bem cansado de ver. Eu, pelo menos, estou. É complicado. É muito complicado. E mesmo dentro dessas mesmices, que até daria pra fazer algo legal, a Marvel também não consegue. Só olhar pra concorrência que tá, digamos, numa situação até pior que a da Marvel, que a DC, e conseguiu fazer um filme legal, divertido, mesmo que tenha fracassado em bilheteria, sendo uma mesmice, assim, do gênero de herói, por assim dizer, que é Besouro Azul, que inclusive tá aí no card, né, o meu review do filme. E é notório que o estúdio, né, a Marvel, ela erra muito nessa questão, porque além, né, dela trabalhar com roteiros muito fracos, ela também não tem a coragem de investir em histórias e produções mais diversificadas, seja em classificação, temática, estilo, e com certeza poderiam atrair bem mais público do que os filmes se mantendo da mesma maneira. Ou seja, a Marvel atualmente está investindo muito no seguro, já que esse estilo de se fazer filmes que agora está muito batido deu muito certo para ela nas suas 3 primeiras fases. Só que como agora, né, isso aí ficou batido, a gente nota que a Marvel se tornou um exemplo do o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Naquela época deu certo, mas agora não dá mais. Então eles não mudarem isso é realmente um problema. Outra questão que eu também noto, na verdade eu notei recentemente, assistindo a série do Loki mesmo, que saiu aqui a segunda temporada, é que histórias da Marvel que são muito mais autocontidas e não tem tantas ligações com o universo Marvel, tipo assim, ela reconhece que é parte de um universo maior e tudo mais, mas que ela funciona por si próprio, se autossustenta, costumam ter uma chance bem maior de acertar na sua qualidade. Se a gente olhar, por exemplo, o próprio Loki, né, que nem eu falei, e a sua primeira temporada e essa segunda também são muito fechadas dela mesmo, tem suas referências aqui ali o resto do universo Marvel, mas não depende de participações especiais, nem de crossovers, nem nada do tipo, é apenas a história daquele personagem. Outro também que funciona muito desse estilo, que é mais recente, é o filme do Shang-Chi.
É tipo assim, não é o filme mais incrível do mundo, mas é um filme divertido, muito bom e que é, como eu falei, autocontido nele mesmo, que funciona por si só. E isso era uma questão que antes da Marvel, né, nas suas 3 primeiras fases, era muito comum. A grande maioria dos filmes solos dos personagens, eles eram contidos neles mesmos, eles funcionavam por conta própria, apesar de, né, como eu falei, reconhecerem que são parte do universo maior. Vamos citar, por exemplo, o primeiro Guardiões da Galáxia. É uma história dos Guardiões, exclusivamente deles enfrentando o Ronan, se juntando e tudo mais. Claro, tem suas referências aqui e ali. A Gamora é filha do Thanos, que estava sendo, né, construído como um grande vilão. Ele também aparece ali rapidamente. Mas é apenas participações pequenas que condizem na história, e também grandes ganchos para o futuro e grandes coisas, né, grandes participações eram deixadas mais nos pós-créditos, que é onde a grande máquina do MCU era movida, é onde ela funcionava, era nos pós-créditos, que era um complemento para o conjunto todo. Mas os filmes funcionavam por si. E eu até digo que Guardiões é o maior exemplo disso, porque todos os 3 filmes funcionam muito bem, quase como uma franquia sozinha. E aí então também, quando a Marvel ia falar de crossovers, de grandes encontros entre seus personagens, a máquina, né, do MCU, como eu falei, mover de verdade mesmo, de uma forma até mais avançada, a gente tinha os filmes dos Vingadores para isso. Era onde tudo se juntava, era onde todos os núcleos se encontravam. Dá para se dizer até que é como se cada filme, cada produção de diferentes personagens do MCU eram como se fossem cidades diferentes e que eram conectadas por uma grande estrada ou ponte, né? Que essa ponte, essa estrada era os filmes dos Vingadores, era a grande conexão de tudo. E aí quando a gente olha para as produções atuais da Marvel, a gente vê que primeiro pela falta dos Vingadores, vários projetos acabaram tomando esse posto de os filmes crossovers. É só a gente olhar, tipo, Homem-Aranha é isso, Doutor Estranho é isso. Mesmo os filmes e séries que não são desses grandes eventos, acabaram ficando recheados de fanservice, participações especiais, que estão tendo tão aos montes nesses projetos da Marvel, eles estão se tornando basicamente banais. E a gente nota que esses projetos, esses filmes, essas séries, acabam totalmente dependentes desses fanservices e não conseguem basicamente existir por conta própria, ter boas histórias sem depender dessas coisas. Agora falando da DC, ela compartilha um pouco dessa questão da mesmice do gênero dos super-heróis, de se manter na mesma coisa em alguns projetos, porém, acho que o problema da DC é outro, problema maior dela, é questão de planejamento. A gente nota isso desde que eles começaram essa empreitada de tentar criar seu próprio universo compartilhado. A gente olhar em retrospecto, a gente vê lá em 2013, quando tudo começou lá com o Zack Snyder, em Homem de Aço, é inegável que o Zack Snyder, né, ele tinha um planejamento, ele tinha uma ideia ali para seguir com aquele universo. Claro, deixando de lado qualquer discussão acerca da qualidade dos projetos dele, isso não vem ao caso, mas era inegável que havia um plano. Porém, constantes interferências dos executivos da Warner Bros., que queriam o mais rápido possível competir com a Marvel, fizeram com que esses planejamentos, seja do Snyder ou de outras pessoas que assumiram depois, fossem constantemente modificados, não havia liberdade para o pessoal responsável, né, da DC. Então isso acabou gerando muitos projetos problemáticos, e todos esses problemas também acabaram levando o grande público a ficar muito desconfiado da DC. A marca DC acabou muito denegrida. Antes tem entre o público mais comum esse pensamento de que a DC só faz filme ruim, de que o filme da DC não presta. Se a gente for olhar, a DC não tem um filme que faz sucesso de verdade, falando do universo compartilhado, né, cortando exceções como Coringa e The Batman, que são histórias independentes. Falando do universo compartilhado, eles não têm nenhum sucesso desde Aquaman, que fez incríveis $1 bilhão, e depois todos os filmes fracassaram miseravelmente. Então, tudo é uma questão de planejamento. É triste, mas é verdade. E indo agora o que eu penso, né, que poderia ajudar a revitalizar esse gênero, é óbvio, também vale comentar que eu digo que quando revitalizar, eu não digo que eu acredito que se houver essa revitalização, o gênero dos heróis vai conseguir retornar para aquele grande hype e sucesso que tinha até 2020, mais ou menos. Eu dificilmente acredito que tanto a Marvel como a DC vão conseguir repetir o feito de um Vingadores Ultimato da vida, por exemplo. Dificilmente acho isso. Acho que pode se revitalizar se seguir algumas dessas coisas, se houver um planejamento melhor dos projetos e uma busca melhor por qualidade desses filmes e séries, mas que eu não acredito que vão atingir o mesmo sucesso de antigamente. Realmente falando da Marvel, ela deveria, eu acho que investir em produções mais diversificadas, não ter medo de investir em filmes que são ou mais 18
ou mais sombrios, não ter medo de investir em projetos que sejam ou mais adultos ou mais sombrios, com temáticas mais diferentes, ou que até se misturem com outros gêneros. A Marvel investir também mais em fazer com que suas produções voltem, serem autossustentáveis. E no caso da DC, né, falar é mais o planejamento mesmo, melhorar o planejamento, investir também nessas outras coisas que eu falei que a Marvel deveria investir, apesar de que ela já investe com certa frequência, então ela já tem esse ponto. Então é mais o planejamento mesmo. Mas uma coisa interessante que vale notar em recentes notícias e informações, parece estar tendo um movimento de ambos os dois lados para ter essa mudança. A Marvel está começando a reestruturar seus planejamentos, ideias de filmes, ela teve uma reestruturação completa da sua maneira de fazer séries. Parece que eles também estão dispostos também agora a investir em projetos mais diferenciados. Eles anunciaram a criação de um selo novo de produções chamado Marvel Spotlight, voltado mais projetos que são mais independentes um pouco. Não significa necessariamente que serão histórias que são de outros universos nem nada, que não são parte do MCU. Provavelmente a maioria ainda vai ser parte do universo maior, mas que são histórias mais autocontidas. E nesse selo também vão ter produções mais diversas, tanto em temas quanto em classificações, por exemplo. Tanto que a primeira produção deste selo vai ser a série Echo, que sai em janeiro, e que também vai ser a primeira produção da Marvel Studios a ter a classificação para maiores de 18 anos. Então a gente vê um movimento por parte dela para essa mudança. A DC também está tendo movimento. Agora que a DC se tornou um estúdio próprio e o James Gunn e o Peter Safran assumiram o estúdio, eles estão com um próprio planejamento. Segundo o próprio palavra do James Gunn, é um planejamento de 10 anos de projetos. Parece bastante promissor. Todos os envolvidos até agora que foram contratados de diretores e roteiristas são pessoas que estiveram envolvidas com projetos de alta qualidade. E os projetos em si parecem bem interessantes, com a DC tendo filmes e séries em produções com classificações diversas e ideias diversas. A promessa também de que as visões dos diretores e roteiristas serão muito respeitadas. Tanto que, por exemplo, a gente pode ver até que tem projetos com ideias muito interessantes. A gente vai ter, por exemplo, um filme do Monstro do Pântano, que é um anti-herói da DC, que vai ser uma história de terror. A gente vai ter a série dos Lanternas Verdes, que promete ser uma mistura de sci-fi com investigação policial. Tem a série das Amazonas, que seria uma mistura de Game of Thrones com mitologia grega. Então parece bastante promissor o futuro disso tudo, principalmente da DC. Eu sinceramente acho o da DC mais interessante do que o da Marvel. Mas veremos, né, o que vem aí pro futuro. É esperança! Esperança! É como dizem no inferno, esperança é pra bêbados. Mas bem, galera, é isso. Eu me despeço de vocês aqui. E agora fala aí embaixo. Qual vocês acham que são outros problemas que talvez eu não falei aqui no vídeo que os filmes da Marvel e da DC têm? Que vocês acham também que poderiam melhorar? Mas bem, é isso. Me despeço de vocês. Peço, né? Deixe o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.